Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a classificação do São Paulo e a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, com muitos protestos contra Leila Pereira. Bora te contar também com exclusividade o que o São Paulo vai fazer com a pouca grana obtida pela venda de Neverton, situação polêmica. Atualização sobre reforços no Corinthians. Primeira rodada de negociações entre Flamengo e Gabigol não avançou. Preciso te contar ainda que o Botafogo acaba de recusar mais uma proposta vinda do exterior por um atacante. A possibilidade de Oscar Romero virar reforço do Vasco. Tem atualizações de mercado que incluem Botafogo e Internacional, além do Santos. Enfim, tem muita coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os dois jogos da Copa Paulista dessa sexta-feira e a minha Portuguesa estará em campo. Ela enfrenta o EC São Bernardo, o jogo é em Santo André, gramado sintético. E eu tô acreditando na vitória da Portuguesa, cotação bacana. Tem também Oeste 15 de Piracicaba, como o 15 também joga a Série D. E tem partida nesse sábado, imagina a vitória do Oeste nessa sexta-feira pela Copa Paulista. São os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Você sabe, para participar é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na 1xBet e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero começar contando que o São Paulo é a equipe do Brasil que mais venceu o Palmeiras de Abel Ferreira. Com a vitória de ontem por 2-1, são 7 triunfos. São Paulo e Palmeiras se enfrentaram na era Abel 19 vezes, 7 vitórias do São Paulo, 6 empates e 6 derrotas. Já Lucas Moura, ex-atacante do São Paulo, postou um vídeo ao lado do filho vestindo a camisa do São Paulo para festejar a classificação do tricolor. São Paulo, que é semifinalista da Copa do Brasil, embolsa 9 milhões de reais de prêmio. Agora espera o vencedor do confronto entre Corinthians e América, que se enfrentam no sábado. Bora falar sobre o Nacional do Uruguai. O time decidiu levar a dívida do Vasco da Gama à FIFA. É que o Vasco comprou no início dessa temporada o Puma Rodrigues, 2 milhões de dólares por 75% dos direitos econômicos, e como fez com vários outros clubes, o Vasco também não quitou a dívida comprometida com o Nacional. O clube uruguaio se cansou de esperar e está processando o Vasco, pedindo um transfer ban contra o Cruz Maltino. Fechando o giro de notícias, contar que a especulação na Argentina é de que o Cruzeiro fez uma consulta pelo volante Santiago Longo, que pertence ao Belgrano. A promessa feita pelo Cruzeiro nessa primeira rodada de conversas com o Belgrano é de que apresentaria uma proposta em definitivo para a compra do jogador. O Cruzeiro busca um volante, um zagueiro e um meio atacante para reforçar o time de olho no segundo semestre. Bora contar também sobre Cavani, praticamente fechado com o Boca Juniors. Informação da ESPN na Argentina dá conta de que o Boca avançou nas tratativas com o centroavante uruguaio, que discute os últimos detalhes da rescisão de contrato no Valência. O Cavani tem vínculo com o Valência por mais uma temporada até junho de 2024. Tanto o Valência quanto o Cavani não querem dar continuidade a esse contrato. O vínculo deve ser quebrado e no momento seguinte ele deve aparecer no Boca Juniors. Para mim, um enorme erro dos clubes brasileiros, que tem uma condição financeira superior ao do Boca e estão desperdiçando a chance de contratar um dos melhores centroavantes em atividade à disposição do nosso mercado. É óbvio que existem centroavantes hoje melhores do que o Cavani no mundo, mas que topam vir jogar na América do Sul são poucos, e ele, fechando com o Boca Juniors, passa a ser um baita reforço para o clube argentino no segundo semestre, de olho também na Libertadores da América. Você concorda? Discorda? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Internacional. Quanto o Colorado pagou para fechar com Sérgio Rocher, goleiro uruguaio que desembarcou em Porto Alegre nas últimas horas, foi recebido por alguns torcedores do Internacional. Jogador de 30 anos de idade que pertencia ao Nacional foi comprado por 1.600.000 dólares. O pagamento vai ser feito em várias parcelas. Jogador, o Rocher, revelado no Danúbio, do Uruguai, jogou no AZ Alkmaar, da Holanda, e no Sivasspor, da Turquia, antes de voltar à América do Sul para jogar no Nacional. Um dos melhores, se não o melhor goleiro uruguaio das últimas temporadas. Ótimo reforço para o Colorado. Resta saber se ele chega para jogar ou para ficar no banco de reservas do John, que é goleiro do Santos e está emprestado ao Internacional. Bora falar agora sobre o Botafogo.
John Textor acaba de recusar mais uma proposta do exterior. Na semana passada, o Tiquinho Soares foi alvo de uma oferta da Arábia Saudita, proposta de 34 milhões de reais. Botafogo disse não. O mais novo interessado é o Nottingham Forest, time da Inglaterra, disposto a comprar o Matheus Nascimento, que é tratado há muito tempo como joia, embora ainda não tenha conseguido no Botafogo se transformar em tudo aquilo que se imagina. Proposta de 8 milhões e 700 mil euros ou 47 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos. Informação trazida pelo Vene Casagrande, mas Textor disse não à proposta e quer pelo menos 10 milhões de euros. Nessa eu discordo do Textor. Se tivesse no lugar do dono da SAF do Botafogo, teria vendido o Matheus Nascimento. É alguém de quem se espera muito, mas que ainda não conseguiu jogar. E eu não estou vendo essa possibilidade de transformação. Vende, mantém um percentual de uma venda futura, não seriam esses 1 milhão e 300 mil euros que mudariam o preço do dólar. E você pensa diferente? O que você faria? Deixe a sua opinião no espaço para comentários. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Negociação em andamento com o Oscar Romero. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina. Você vai lembrar, né? O Oscar Romero é irmão do Ángel Romero, que está no Corinthians. Jogador que acaba de completar 31 anos de idade, tem vínculo com Boca até 31 de dezembro. É titular do time, 20 jogos na temporada, 15 como titular, 5 saindo do banco de reservas. Também, de acordo com a imprensa argentina, o Boca topa negociá-lo. É a última chance de faturar uma grana. Se não vendê-lo agora, o Oscar Romero vai ter a oportunidade de assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube em 1º de janeiro do ano que vem. É o meia dos sonhos do vascaíno? É o camisa 10 que vai para aeroporto? Não. Embora o Oscar Romero sempre foi mais talentoso do que o irmão, é um meia criativo, canhoto, de boas bolas em profundidade. O fato de ter trabalhado com o Ramon Dias pode ser um fator que ajude o Vasco nas tratativas. O Ramon foi técnico do Oscar Romero na seleção paraguaia e deu aval para que o Vasco e a 777 avancem nessa negociação. Não pode ser uma negociação cara, levando em consideração o prazo do contrato dele lá no Boca Juniors. Pode ser um reforço mais barato do que vários outros especulados, por exemplo, como o Franco Fagundes ou o Rodrigo Salazar. O Fagundes não sai do Nacional, até porque o Vasco tem uma dívida com o Nacional pelo Pumita Rodrigues, e você sabe que o Salazar já fechou com o Braga, inclusive já está passando por exames médicos para ser anunciado. Hora de falar sobre São Paulo e Palmeiras, começando com o Palmeiras. O Tricolor venceu o Palmeiras por 2-1 em pleno Allianz Parque. Vitória super importante para o São Paulo, que garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. A repercussão no Palmeiras foi extremamente negativa, especialmente para Leila Pereira e seus dirigentes. Sobrou para cartolagem. Separei alguns cantos da torcida depois da partida. Entre eles, o seguinte, abre aspas. Ô Leila, incompetente, pegou o Palmeiras para brincar de presidente. Tem uma outra, ô Leila, faz um favor, vende o avião e contrata jogador. Palmeiras na Copa do Brasil de 2023 encerra sua participação com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, sendo 2 delas para o São Paulo, aproveitamento de 39% dos pontos. Mas o que mais preocupa o torcedor do Palmeiras hoje é a sequência pós-data FIFA. O time esteve em campo em 7 vezes, desde a pausa nas competições. Só 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 24% dos pontos. A derrota por 2-1 para o São Paulo ontem foi justa. São Paulo foi melhor do que o Palmeiras, que demonstrou muito pouca criatividade. Chegou a um gol, inclusive abriu o placar com o Piquerez. Um gol meio sem querer, o Piquerez foi tentar cruzar, a bola pegou um caminho diferente e entrou. Mas foi um Palmeiras que em todo momento parecia com muita dificuldade para construir o sistema defensivo. Está bem longe de ser sólido como em outros tempos. Anderson Barros deu entrevista coletiva pós-jogo e admitiu a necessidade de contratação de reforços. A frase foi a seguinte, abre aspas, sabemos que precisamos encontrar novas peças e estamos buscando principalmente um volante, fecha aspas. A impressão que eu tenho é de que com a eliminação na Copa do Brasil e a distância em relação ao Botafogo no campeonato, obrigará o Palmeiras a fazer um investimento um pouco mais alto, algo que a Leila Pereira não queria. Dependesse só da presidente, o Palmeiras até tentaria passar por essa janela sem contratações. Diante da atual realidade, é possível que o Palmeiras acelere o processo de compra. Só para completar, queria contar sobre Dorival Júnior em mata-mata, desde que passou pelo Flamengo. Dorival, técnico do São Paulo, teve muito bom aproveitamento em mata-matas no Flamengo e no São Paulo. Nos últimos 20 jogos, são 15 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Ele é o atual campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores da América.
Bora falar sobre o Santos? Peixe que está no mercado, se reforçando, já contratou o Júlio, atacante, fechou com o Dodô, lateral esquerdo, fechou também com o volante Jean Lucas, Jean que é esperado nessa sexta-feira às 16h30 em Santos para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O próximo reforço pode ser o volante Bruno Henrique, 33 anos de idade, ex-Palmeiras e Corinthians, de acordo com o jornalista Wagner Frederico. O Santos avançou nas últimas horas para contar com um atleta que também é pretendido por Cruzeiro, Internacional, entre outros clubes. O Bruno está livre no mercado desde que deixou o Al Ittihad. O contrato dele com o clube saudita se encerrou em 30 de junho. Importante contar que se não avançar com o Bruno Henrique, o Santos vai precisar buscar um outro volante. A avaliação interna é de que apesar da chegada do Jean Lucas, ainda falta um primeiro homem de marcação no meio campo. O Jean vai atuar como um segundo homem, muitas vezes como um terceiro. Contei para vocês que o atleta que vem do Mônaco foi adquirido por 6 milhões de euros. Caro, né? Mas há a possibilidade de o Mônaco fazer uma oferta nos próximos dias pelo David Washington, atacante, centroavante do Peixe. E diante desse negócio poderia haver um abatimento na cifra desses 6 milhões de euros. Só não espere por uma oferta de 20 milhões de euros, como tem gente especulando. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do Mônaco. Essa pessoa assegurou que está completamente descartada uma oferta desse tamanho. O Mônaco gosta do centroavante do Santos, entende que ele tem bom valor, mas não vai oferecer nem perto desses 20 milhões de euros. Bora falar agora sobre o São Paulo. O assunto é polêmico. O torcedor do São Paulo não gostou da venda no Neverton, atacante de só 18 anos de idade, das categorias de base, nem atuou profissionalmente. Ele foi vendido nessa quinta-feira, para o Shakhtar Donetsk. Para falar a verdade, a negociação se deu na noite de quarta-feira, embora a divulgação da notícia tenha ocorrido na quinta. 3 milhões de euros ou 16 milhões e 100 mil reais. A cifra envolvida foi muito ruim na visão de torcedores do São Paulo muito bravos, entendendo que se o Neverton jogasse no time profissional, certamente renderia muito mais dinheiro. A coisa vai ficar pior agora. É que eu queria contar para vocês que a maior parte dessa grana será utilizada para pagamento da dívida que o São Paulo tem com o Giuliano Bertolucci. Quero explicar essa história em detalhes para você entender bem. Na era Leco, o São Paulo fez muitas dívidas com o Giuliano Bertolucci. A dívida chegou a bater 39 milhões e 400 mil reais com um empresário. E essa dívida se deu, entre outras coisas, pelo não pagamento de intermediações do Militão, do Thiago Mendes, do Antony, do Elinho, só uma parte. O Bertolucci não teve participação nenhuma na negociação do Antony, então até seria legal que o Leco se explicasse por que o Tricolor prometeu 750 mil euros ao Bertolucci, sendo que não houve participação do Bertolucci na negociação do Antony. Enfim, além dessas intermediações, é possível que o São Paulo também tenha pego na era Leco empréstimo junto ao empresário para totalizar esses 39 milhões e 400 mil. Diante desse cenário, no ano passado, já na administração Júlio Casares, o Tricolor se sentou à mesa com o Bertolucci e firmou um acordo de pagamento desses 39 milhões de reais. Seriam 34 milhões de reais pagos em 36 parcelas consecutivas e mensais, quase R$1 milhão por mês, que começariam a ser pagas nesse ano. Além de tudo, no final desse processo, ou até 2025, São Paulo teria que fazer o pagamento de uma parcela única de 5 milhões de reais, que totalizariam esses 39 milhões de reais. Só que São Paulo fez o pagamento da primeira parcela em janeiro e não pagou mais. Bertolucci foi à justiça, executou o São Paulo e a dívida, que era de quase 40 milhões de reais, ultrapassou os 44 milhões de reais, com a possibilidade de o Bertolucci exigir o pagamento à vista. Diante desse cenário, com o Bertolucci como empresário do Neverton, o Tricolor aceitou essa proposta do Shakhtar de 3 milhões de euros ou 16 milhões de reais e deve repassar boa parte, se não a integralidade, desse dinheiro ao empresário para abater a dívida e evitar uma punição na FIFA. Nicola, por que o São Paulo precisa pagar o Giuliano Bertolucci? Porque senão ele pode sofrer consequências, talvez não na FIFA, mas na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, como por exemplo a proibição de inscrição de atletas, algo que seria bastante ruim para o Tricolor. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians e a busca por reforços. Conversei com uma pessoa muito importante dentro do departamento de futebol antes da gravação desse vídeo sobre como é que andam as negociações por um volante e um zagueiro. Você sabe que depois de fechar com o Matias Rojas, o Corinthians estabeleceu como prioridades a busca por um zagueiro e um volante. O Corinthians tem encontrado dificuldades para fechar com essas peças. Só para lembrar, o Wendel, volante do Zenit, está descartado
negociação do Flamengo. O Flamengo chegou a fazer uma proposta oficial de compra para o Wendel junto ao Zenit. Diante disso, o Corinthians desistiu do acordo. O Cuellar, que era o nome dos sonhos do Corinthians, acabou fechando com o Al-Shabaab. Em relação aos zagueiros, o Veríssimo era o primeiro nome, a prioridade máxima, mas o Corinthians já percebeu que não vai ter capacidade financeira de fazer esse investimento. E o Marlon, atleta revelado no Fluminense, que pertence ao Shakhtar, acaba de voltar ao Flu. Ele preferiu o tricolor das Laranjeiras em relação ao Corinthians. Consultei essa minha fonte e perguntei, e aí, tem novidade? O torcedor do Corinthians pode esperar o reforço para os próximos dias? A frase foi a seguinte: ainda não. Não tem sido nada fácil trabalhar as possibilidades, mas vamos buscar mais duas situações nesses quase 20 dias de janela aberta que ainda restam, fecha aspas. Ou seja, o Corinthians não tem nenhuma negociação próxima de ser concretizada, não tem avanço em qualquer tratativa, você não deve esperar por novidades em breve, mas o Corinthians promete usar até o dia 2 de agosto, quando se encerra a janela de inscrições, para buscar mais duas contratações. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, repercutindo uma informação que o GE trouxe nas últimas horas, de que Flamengo e Gabigol abriram negociações para a renovação do contrato. O vínculo do Gabigol se encerra em dezembro do ano que vem, e a preocupação é de que ele vá para esse último ano de contrato, em 2024, sem essa extensão confirmada. Dessa maneira, o Gabigol poderia abrir mão da renovação e sair de graça do Flamengo, investimento altíssimo na contratação do jogador. De acordo com o GE, a primeira proposta ou a primeira pedida salarial do Gabigol foi recusada pelo Flamengo. Atacante que ganha R$1.600.000 por mês exigiu mais de R$2 milhões mensais. O Flamengo disse que não tem condição de pagar tudo isso ao atleta e chegaria próximo desse valor se o Gabigol aceitasse algumas metas por bônus de conquistas coletivas e também alguns bônus individuais. Então, assim, Gabigol, você quer esse salário acima de R$2 milhões? Beleza, a gente não tem como te pagar. A gente pode te oferecer isso se o Flamengo conseguir alcançar algumas metas estabelecidas em contrato e se você também participar de metas individuais. O Gabigol não demonstrou interesse, dá para dizer que essas negociações ainda estão em estágio inicial, bem distantes da conclusão de um negócio. O Gabigol não tem pressa nenhuma para fechar acordo, o tempo joga a favor dele. E se o Flamengo demorar para acertar essa renovação, pode acabar perdendo o jogador de graça. Só para arrematar, Gabigol foi recentemente sondado por um clube saudita, disse que não há intenção da parte dele de se mudar para a Arábia Saudita. Se for para deixar o Flamengo, ele quer jogar no futebol europeu. Ainda sobre transferências, o Zenit recusou a primeira proposta do Flamengo de 15 milhões de euros pelo Claudinho. O atleta quer jogar no Flamengo, tem conversas avançadas com o rubro-negro. O problema vai ser convencer o Zenit a liberar o atleta. O Zenit está pedindo 30 milhões de euros, exatamente o dobro do oferecido pelo Fla. E você, curtiu o vídeo? Deixa no espaço para comentários sua opinião sobre qualquer tema do assunto do vídeo. Esquece também de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar, aquela coisa toda. A gente se encontra. Abraço, tchau!